Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Maite Barcelos e hoje eu vou trazer um vídeo sobre autoestima, a autoestima saudável, que é a alta autoestima. E com isso trouxe os 8 pilares de uma autoestima saudável, que é um conjunto de fatores, tá? A autoestima ela é muito. Eu quero fazer um vídeo curto, tentar fazer um vídeo mais compacto, mas é um conhecimento, assim, é um estudo muito profundo. A autoestima ela abrange vários conceitos e ela é um conjunto de fatores, e principalmente que representa a maneira como eu me conheço, me trato e me valorizo. E isso leva ao autoconhecimento. O autoconhecimento é o primeiro pilar da autoestima, porque sem o autoconhecimento não tem como você ter uma autoestima elevada, uma autoestima saudável, né? Para não ter uma autoestima também distorcida. Tem a autoestima baixa e aquela autoestima distorcida, que a gente vê o pessoal que tem todo um marketing, né, voltado para isso, né, porque eu me amo, eu sou poderosa, eu sou isso, sou aquilo, mas no fundo tá só um monte de palavras para fora e aí vai para uma arrogância que não tem nada a ver, autoestima não tem nada a ver com arrogância. A autoestima, pelo contrário, tem a ver com uma certa humildade. Você precisa sair do orgulho para ter o reconhecimento de praticar o autoconhecimento. E dentro do autoconhecimento a gente tem a autorresponsabilidade. Sem a autorresponsabilidade, não tem como você se conhecer e se tornar uma pessoa consciente, de viver consciente, porque é preciso entender que você é 100% responsável pela sua vida e que ninguém pode fazer por você aquilo que só você mesmo pode fazer. E o que é isso? É se amar. Se eu não me amo, se eu não sou capaz de me amar, ninguém vai me amar, ninguém vai poder fazer isso por mim. Ninguém vai poder me encontrar se eu mesma me abandonei, não estou me amando, me colocando para baixo, né? Porque a crítica autodestrutiva é aquela que mais acaba com a gente. Se eu vou para o espelho e fico me detonando, as pessoas, o mundo é um reflexo meu. As pessoas vão começar a fazer isso também. Então, é ter um olhar realista, por isso que a importância do autoconhecimento. E o autoconhecimento você pode buscar uma terapia, principalmente quem está muito para baixo, é importante. Eu sempre aconselho a terapia, ela ajuda muito. No YouTube nós temos vários canais, várias pessoas incríveis aí trabalhando e ajudando, trazendo conteúdos muito bons, excelentes, de graça aí no YouTube. E obviamente que essas pessoas também oferecem cursos, e é importante, sim. Quem quiser investir, eu acho que a gente precisa investir na gente, né, no autoconhecimento, a ter a consciência perante a vida, ter uma cabeça legal. A gente está vendo aí o mundo, muita gente perturbada, justamente porque não se trabalha, né? Desculpa, porque não se trabalha. E com isso a gente fica totalmente vivendo aí, Deus dará, né? Então, vamos ter relacionamentos complicados. Você vê quantos relacionamentos que as pessoas não aceitam términos de namoro, tanto homens como mulheres, vão lá e fazem coisas absurdas, cometem crimes, acabam com a própria vida, porque não tem esse discernimento, esse conhecimento de buscar uma terapia, de trabalhar o seu lado emocional e mental. Né? Nós estamos aí vendo coisas que desde a humanidade as pessoas não aceitam e acham que tem o direito, né? E aí vai até a gente vê o mau caratismo, né? A falta de caráter e também os crimes passionais que a pessoa não planejou, agiu pelo lado emocional e fez coisas absurdas, até mesmo, gente, se você parar para pensar, a traição, a pessoa que trai, né, que vai, ela, ela primeiro ela trai a ela mesma, ela se traiu o compromisso que ela teve com ela mesma de estar ali num outro relacionamento. A primeira traição é com a gente mesma.
Então a gente vê muitos problemas aí relacionados a traições, a destruição de família, aquela pessoa que se submete a estar com outro sabendo que ele tem outra relação, essa pessoa tem uma autoestima baixa, ela na verdade está em frangalhos, né? Eu já vi muitos casos também de mulheres acharem que se sentirem valorizadas porque são amantes, olha lá, ele tem aquela mulher linda lá, ou às vezes não, né, vamos supor assim, né, no padrão de beleza e tá aqui comigo, então eu devo ser maravilhosa. Já ouvi casos assim, já vivenciei dentro de atendimento esse tipo de situação da pessoa se achar melhor que a outra porque era amante, ou no caso tem, isso também pode estar relacionado a homens também. Mas enfim, gente, o que eu quero trazer é justamente isso, é sobre a importância de trabalhar a sua, a, a sua cabeça, né? A nossa mente, o nosso emocional, quem nós somos perante a vida, buscar a espiritualidade também, que a espiritualidade não é a religião. A religião precisa da espiritualidade, mas a espiritualidade não precisa da religião. A espiritualidade é você ser um ser humano melhor, é você estar a serviço da vida, de contribuir, de ser uma pessoa melhor em todas as áreas da sua vida. Isso é espiritualidade. É trazer essa conexão. Você pode se conectar com Deus, porque Deus está em você. Deus está dentro de você, Deus experiencia a vida através de você, através de todos os seres vivos. Ele é o grande criador, ele é o eterno, é a fonte criadora, nós somos uma centelha dele. Então, a autoestima, ela está relacionada com tudo isso, ela envolve todo esse aspecto. E, primeiro, uma classificação que Freud, que é o criador da psicanálise, dizia que a autoestima é o meu, como é que eu anotei aqui? É minha autoavaliação, é como eu me avalio, é como eu me vejo, é como eu me enxergo. Qual é a minha opinião sobre mim? Como eu penso sobre mim mesmo? Então, a autoestima ela está relacionada a isso. E se eu tenho uma visão positiva, eu vou ter uma autoestima melhor. Mas se eu tiver uma visão muito negativa, eu vou ter uma autoestima doentia, uma autoestima é, não saudável, né? Então, eu me aprovo ou eu me reprovo? Porque essa avaliação está relacionada a isso. O quanto que eu me aprovo e o quanto que eu me reprovo. E dentro de tudo isso, a gente tem esse conjunto de conceitos, né? Há uma coisa que eu queria trazer é que a autoestima não é estética, tá? Não é só estética. A estética está ali como um fator secundário. O primeiro, até porque existe o padrão de beleza e existe aquela beleza que é única de cada ser. Se eu estou de bem comigo, se eu trago, você vê, tem pessoas que são muito bonitas por fora, mas quando elas não têm essa essência, essa essa coisa assim com elas mesmas, né? Essa eloquência que traz, aquela energia, né? O quanto que eu estou me amando, que eu estou me valorizando, que eu não me coloco em qualquer lugar, eu me preservo, eu me respeito, eu me cuido, eu me apoio. Então tudo isso, esses conjuntos todos, assim, a pessoa que ela não está no padrão de beleza, ela fica bonita, porque essa integridade consigo mesmo, né? Se eu tenho essa integridade comigo mesmo, isso me torna mais bonito. Então, e é claro que vai fazer com que eu me cuide, que eu vá lá melhorar, se eu acho que eu tenho que emagrecer, e, né, é importante, né, tudo, porque também a obesidade não pode ser romantizada. A obesidade ela traz sérios outros riscos e te incapacita, né, de viver uma vida melhor, até de se movimentar, de andar, correr. Né? Se você cai, uma pessoa obesa para levantar, ela fica limitada, ela fica dependente. Então, esse não é o propósito do vídeo, mas assim, é o autocuidado, né? Cuidar do nosso templo, que é o nosso corpo. Então, eu vou falar aqui, né, e tudo, e obviamente que a autoestima, ela traz também a cura da criança interior. Então, quando eu começo a trabalhar isso, como eu começo a trabalhar esse aspecto da autoestima, porque muitas pessoas vão em busca porque se sentem inseguras, isso faz com que você cure a sua criança interior, que ela não fica no comando da sua vida. É o adulto que é você que vai acolher. Então, a criança, a cura da criança interior é quem gosta
de estudar mais e querer buscar saber, tem várias pessoas aí no YouTube que falam sobre a criança interior, a cura da criança interior, que é importante, até porque, gente, os traumas, todos os nossos traumas, eles são traumas infantis, vêm lá da nossa infância ali, e não é culpando pai e mãe, porque pai e mãe é função, mas obviamente tem pessoas que passaram por pais e mães bem difíceis, terríveis, até criminosos, assim, abusos infantis severos, coisas bem complicadas, tá? Mas existe um monte de profissionais que sabem lidar com isso e vão ajudar nesses processos, mas mesmo assim, é o que diz, né, que a primeira cura que fala é aceitar pai e mãe como eles foram. E isso é honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe não é que você tem que conviver, que você tem que amá-los. Não, honrar pai e mãe é agradecer a vida que eles deram pra gente, que é a vida, a vida é o maior presente, é a nossa vida, é existir. A outra é agradecê-los por isso e aceitar eles como eles são, como exatamente eles foram, porque exatamente da maneira como eles foram é quem você se tornou hoje, é o aprendizado que veio com isso. E você teve um problema muito sério com os seus pais na infância, busque terapia e apoio, porque honrar pai e mãe não significa ter que conviver e aceitar o que eles são e tudo que eles fizeram. Não, não. É se valorizar e agradecer pela vida que eles te deram e aceitar eles como eles são e entender que eles também passaram por coisas muito difíceis antes e os pais dele, todos os pais deles e toda essa ancestralidade. Mas isso não é para justificar o que eles fizeram, e sim para ter uma compreensão e busque apoio e ajuda em grupos, em terapias, para poder trabalhar e tirar esse nó de dentro. Porque para ter uma vida melhor, a gente precisa é, como é que se diz? Não se reconectar com o passado, mas deixar o passado, aprender com ele, deixar o passado no lugar que ele tem que ficar, mas aprender com ele, é reconhecer. Então, é todo um processo. Isso é a cura da criança interior, é toda uma questão, e nossos pais são muito importantes, né? Para o ser humano, pai e mãe é muito importante, mesmo que você não tenha sido criado pelos seus pais, tenha sido criado por um orfanato ou outros lugares, enfim, por avós, por tios, por outras pessoas. Porque a cura deles dentro da gente, porque nós só chegamos ao mundo através de um homem e de uma mulher, através de pai e mãe. É assim que nós entramos nesse mundo. Eles são o nosso portal para essa vida. Sem a união deles lá, em algum momento, a gente não teria chegado aqui. E existem várias razões para que tivesse sido daquela maneira. Então, busque ajuda para entender isso, para sair da dor, entende? Para ressignificar, essa palavra que eu estava tentando buscar, para ressignificar o passado. E aqui, então, a autoestima, ela nos possibilita modificar a nossa vida, porque é ela que traz essa consciência de quem nós somos e como nós nos enxergamos perante a vida, como sendo capaz ou incapaz, né? Se a gente se sente capaz ou incapaz na vida. Por isso que eu tô falando, tá vendo? A autoestima, ela é muito, é um conjunto, é muito mais profundo, não dá para fazer algo assim, é isso e aquilo e acabou, entendeu? E entender também na vida, a gente está vivendo assim, quais são os gatilhos que fazem com que eu me sinta mal, né? Tudo é uma questão de percepção, a gente sente, a gente percebe as coisas na vida. Então, quais são os gatilhos? Às vezes a pessoa falou uma coisa, eu vi algo no filme, aquilo que fez com que eu me sentisse mal, inseguro, comecei a sentir uma angústia, um medo, uma raiva, uma revolta, uma indignação, e pegar esses gatilhos e trabalhar.
Se você quiser, você pode escrever sobre isso. Você faz terapia, leve na terapia isso. Busque conhecimento sobre esse assunto para você trabalhar dentro de si. Porque a insegurança emocional, ela está intimamente ligada à autoestima baixa. Só que existem vários processos na vida, quando a pessoa tem insegurança emocional, que levaram a autoestima dela a ser baixa também. E para você ser uma pessoa insegura emocionalmente, isso está relacionado com a sua criança interior, com o ambiente que você viveu, que você cresceu, o seu jeito de ser dentro da vida. Então, isso pode ser mudado através de conhecimento. Através de, se eu não tenho essa percepção, como é que eu posso mudar algo que eu não reconheço? Então, busque esse conhecimento. Isso está te incomodando? Vai e busque, porque é impossível ser feliz sendo uma pessoa insegura emocionalmente. Eu sei o que é isso. Eu já passei por várias coisas e eu fui me trabalhar ao longo da minha vida com a minha insegurança emocional. Perdi oportunidades de trabalho, a gente vai se auto-boicotando, sabe? A gente vai se auto-sabotando, enfim. Mas a insegurança emocional, eu quero trazer um outro vídeo. Mas o que eu quero dizer aqui é que a autoestima baixa, ela está ligada à insegurança. Então, vamos lá para o primeiro pilar, né? O primeiro pilar é o autoconhecimento. Então, vamos voltar aqui para o autoconhecimento. Eu tive que ajeitar porque o microfone estava acabando a bateria. Ele sinalizou aqui. Aí eu boto assim na caneta, que é mais fácil para ficar segurando do que ficar segurando esse pequenininho. E se eu colocar também aqui na minha roupa, às vezes eu bato e aí fica fazendo barulho. Enfim, aí então tá, gente. Aí é que o autoconhecimento, né, que é o se conhecer. A gente aprende a se conhecer, conhecer a si mesmo, a se entender, a se compreender, a ver como que eu funciono na vida, como eu gosto, aquilo, exatamente o que eu estava falando, aquilo que me traz gatilho, e aí trabalhar essas feridas emocionais, principalmente feridas de rejeição e abandono, que basicamente todos nós temos, né? Isso é normal. Isso é normal, não, isso é comum, isso faz parte da gente existir, trabalhar e trabalhar essas feridas, entender aquilo que eu gosto de fazer, como eu gosto de ser, como eu gosto, os meus gostos, enfim. Se conhecer isso, é você se entender, se conhecer, saber quem você é. Né? E isso está relacionado à autoestima e não tem como você praticar o autoconhecimento sem autorresponsabilidade. Se eu não tenho a responsabilidade de me fazer feliz, de entender que só eu posso fazer isso, só eu sou responsável pela minha própria vida, pela minha dignidade, para me preservar, por me valorizar. Eu sou responsável por mim, não é o outro. O outro não tem como fazer isso porque ele está vivendo a vida dele, ele está buscando ser feliz. Então eu tenho que fazer isso por mim. Todos nós estamos buscando essa felicidade, estamos buscando se sentir bem. Né? Todo mundo, a gente faz as coisas para poder se sentir bem. A gente busca, acorda querendo ser feliz e se sentir bem. Ninguém acorda querendo ser infeliz. Então, o autoconhecimento ele está intimamente ligado à autorresponsabilidade. Não tem como. Você precisa ter essa humildade, sair do orgulho e entender que você é responsável, não culpado, parar de se culpar. E sim, eu sou responsável, fui eu que me coloquei nessa situação e como eu posso sair, parar de culpar o outro e as circunstâncias na vida, e sim se responsabilizar por si mesmo. Então, o autoconhecimento é isso. E o autoconhecimento é viver parar de viver no piloto automático, é estar consciente, é estar no momento presente e deixar a vida fluir. Isso é estar conectado com Deus, com a fonte criadora,
viver o momento presente. O presente é o melhor tempo que a gente tem. A gente só pode mudar a nossa vida quando a gente está consciente do momento presente. E não ficar vivendo assim de qualquer jeito, a Deus dará, é respeitar a própria vida, buscar ser melhor, ser útil para a vida. Né? E o autoconhecimento exige essa maturidade no sentido de autorresponsabilidade. Você pode praticar meditação. Meditação é muito bom para trazer o momento presente. E meditação não é igual um monge lá no alto do Himalaia, sentado em posição de lótus. Enfim, não é isso. Meditação é estar presente, é estar consciente da vida, do momento presente. É trabalhar, praticar respiração. Você pode fazer isso em qualquer lugar. A meditação pode ser em silêncio, você com você mesmo em silêncio, que é o ideal, é muito boa. Você pode botar uma música para meditar, você pode botar meditação guiada, você pode fazer a meditação na fila de um lugar, esperando um atendimento. Se você está esperando para ser atendido, você está sentado lá, você pode ficar concentrando na sua respiração, né? Fazer isso. Ou estar consciente, para um momento e respira ali 5 minutos, já vai praticando, você vai ver que isso é uma coisa tão boa e natural do ser humano, que você vai fazer os momentos de priorizar esse momento, assim, deixa eu parar e respirar aqui por 5 minutos para entrar em contato comigo mesmo, né? Então, o autoconhecimento é o primeiro pilar. E o segundo pilar é a autoaceitação. A autoaceitação é o amor próprio. Não tem como você se aceitar se você não se ama. E se aceitar significa você entender que você tem aspectos que você precisa melhorar e que tem aqueles aspectos que você tem e que você gosta. Isso é se aceitar e valorizar eles, e valorizar esses aspectos que você gosta em si mesmo e melhorar aquilo que você precisa melhorar. E ver o que você pode fazer, né, para melhorar aquilo que você acha que precisa, ou até mesmo ver, né, pessoas que falam, você é muito assim, você é muito assado. Mas se aquilo te incomoda, será que incomoda mesmo você? Ou está só incomodando o outro? Ter essa percepção e entender. Tem coisas, às vezes, que a pessoa acha que você precisa mudar, mas na verdade você não precisa. Tem a ver com ela e não com você. Então, por isso que a meditação, o autoconhecimento é muito importante, para você aprender a lidar com você mesmo e ver aquilo que você realmente precisa melhorar e aquilo que não. E também tem aquelas coisas que a gente precisa abandonar, né? Comportamentos autodestrutivos, né? Qual é o padrão que eu preciso mudar para ser uma pessoa melhor, para ter uma vida melhor? Então, a autoaceitação, ela tá ligada a eu aceitar incondicionalmente e de me aceitar incondicionalmente, assumir os meus defeitos, erros e limitações sem me punir, sem me autocriticar, sabe? Aquela autocrítica destrutiva, sem ficar me culpando. Não, sai da culpa. A culpa, ela não acrescenta em nada, mas se responsabilizar, sim. Se responsabilizar é uma forma de evoluir e uma maneira adulta e madura de lidar com as coisas que nos acontecem. É ter o reconhecimento, né, da minha responsabilidade e o discernimento daquilo que eu posso mudar ou não. Se eu não tenho esse reconhecimento, eu não tenho como mudar, eu vou continuar do mesmo jeito. Então, e reconhecer o próprio valor, né? Se aceitar é reconhecer o próprio valor e se apoiar, né? Se eu me apoio, eu estou do meu lado, eu estou ali junto comigo, isso é me amar, é me preservar, é me colocar ali em primeiro lugar, é não aceitar migalhas. Qual é o meu nível de merecimento, né? O meu nível de merecimento, ele está alto ou ele está baixo? E o nível de merecimento, ele está relacionado à minha autovalorização, né?
Essa questão, né, da minha autovalorização significa me honrar, é ter coragem, é me priorizar. E priorizar não tem nada a ver com egoísmo. As pessoas confundem, né, se priorizar com egoísmo. E não é isso. Se priorizar é se amar. É você entender que se você não fizer as coisas por você, ninguém vai fazer. É entender as minhas próprias necessidades. É ser íntegro, né? Íntegro comigo mesmo, e aí eu vou conseguir ser íntegro na vida, em todas as funções que eu exerço. E aqui tem a autoconfiança, que também, a autovalorização, ela está conectada com a autoconfiança. E para você ter uma autoconfiança e uma autovalorização, você precisa se amar. E para você se amar, você tem que ter esse conjunto, você tem que se apoiar, você tem que ser o seu melhor amigo, a sua melhor amiga. Então a autoconfiança é a sua autoconsideração, o quanto que você se considera, o quanto que você é gentil com você mesmo. E dentro de tudo isso vem o merecimento. Você se dá o melhor da vida, você confirma para você, eu mereço o melhor da vida. Então você vai fazer essas coisas por você e não vai ficar esperando que o outro faça por você. Você vai sair da carência afetiva, que é o vídeo que eu fiz, que conta a história da mulher que foi vítima de tráfico humano e tráfico de drogas por conta da carência afetiva dela. Era uma mulher inteligente, bonita, estudava, trabalhava, mas infelizmente ela fez essa péssima escolha de ter aceitado esse cara ali, esse aliciador que se fez de namorado, e ela foi em busca do amor da vida dela, de viver o grande amor, sendo que o grande amor da nossa vida somos nós mesmos. Então, se você não viu esse vídeo, vai lá ver esse vídeo, que tá muito bom, e ao mesmo tempo muito triste a história, mas o que a gente pode aprender com a história dessa mulher? Do quanto é importante o autoconhecimento, o amor próprio, o quanto é importante a gente entender e trabalhar nossas carências afetivas, assim, todos nós temos, mas o perigo de não trabalhar isso, de não ensinar para os nossos filhos, para as pessoas que a gente ama, o quanto é importante se trabalhar a autoestima, a carência afetiva, que está ligada à autoestima, porque uma pessoa que ela é carente afetivamente, ela não tem autoestima, a autoestima dela está adoecida. E aqui, voltando, aí agora o outro pilar é o autocuidado. O autocuidado é o quê? Dentro do autocuidado nós temos 4 tipos, que é o carinho. O autocuidado, ele é o carinho que eu tenho comigo mesmo, né? O quanto que eu me faz com que eu tenha esse carinho, eu me olhe e fale, nossa, eu tô bonito, eu sou bonita. Mesmo que você não seja o padrão de beleza, tá? O que você pode melhorar? A gente sempre pode melhorar, sabe? E se você tiver recursos financeiros para modificar isso, faça, mas não pelos outros, mas por você. Porque se você quiser, se você acha que você vai se sentir melhor mudando, às vezes você tem uns dentes muito prejudicados ali, os dentes que não estão saudáveis, né? E dente é caro, então você tem recurso? O que você pode fazer para contribuir, para ajudar e trabalhar e melhorar esse dente? Enfim, gente, aí cada um vai, né? Mas o autocuidado físico, que é a saúde do corpo, que o corpo é o nosso templo, é onde Deus habita dentro da gente. Tem o autocuidado emocional, e o autocuidado emocional e mental estão juntos, né? O emocional é a saúde dos nossos sentimentos, entender como eu percebo a vida, como estão os meus sentimentos, como eu me sinto diante de determinadas pessoas, situações, como eu me sinto em relação a mim mesma, é o primeiro passo, né? O mental, os meus pensamentos, quais são os pensamentos que regem a minha vida, quais são as minhas crenças, como eu penso sobre a vida, qual o pensamento rei, né? É o pensamento governador da nossa vida, aquele que manda dentro de mim. Será que eu fico o tempo todo pensando coisas ruins sobre mim mesma? Como eu me vejo, me enxergo, né? Isso está relacionado à autoestima. Então,
cuidar disso, busque terapia, se você acha necessário. Eu sempre sou a favor da terapia, mas claro, a gente precisa ter o discernimento de buscar um terapeuta coerente, né? Não qualquer terapeuta. Claro, é o autocuidado espiritual, a saúde da alma, do espírito, da nossa consciência espiritual. E aí cada um busca da maneira que se sentir melhor. A busca pela espiritualidade, se você for num templo religioso, ou se você for em lugares que trabalham a espiritualidade, aquele ambiente está te trazendo realmente se sentindo bem? Ou você se sente mais ou menos? Aquele lugar está te trazendo uma evolução ou está te reprimindo? Né? Tem também, então precisa entender e ter também essa consciência do que aquilo está te levando, se ele está te colocando mais caraminhola na cabeça, coisas ruins ou não, ou está expandindo a sua mente, está expandindo a sua consciência, te ajudando a evoluir. Então a gente tem que ter muito cuidado com esses lugares que a gente vai, que estão relacionados à espiritualidade e às religiões. A gente precisa ter esse discernimento. O perigo está em qualquer lugar, gente, tá? Então, a espiritualidade você pode muito bem buscar com você mesmo. Você não precisa de ninguém para falar com Deus, porque Deus reside dentro de você. Então, a meditação, a conexão consigo mesmo, ela traz esse desenvolvimento espiritual. E busque, tem vários livros, tem um conhecimento muito grande aí no YouTube, tem a Bíblia, tem o Bhagavad Gita, são vários livros que ensinam, tem a Torá, e aí vai depender da vertente que você gosta de seguir. Então, assim, a religião ela tem que expandir a sua consciência, ela não pode te reprimir, te tolir, entendeu? É claro, o bom senso, né? Você precisa ter o bom senso de preservação, se valorizar, não é se colocar de uma maneira vulgar perante a vida. Então, aí cada um vai escolher, né, aqui sua paz espiritual. A autovalorização, que eu já falei, que é honrar, é ter coragem de ser você mesmo, né, de priorizar, de se entender, de ser íntegro, né? Ter essa integridade, sair do orgulho, ter a humildade de reconhecer os próprios erros e defeitos e valorizar isso sem se punir, ser mais carinhoso, mais gentil com você. Está vendo como tudo se mistura, está tudo interligado aqui? E a autonomia. A autonomia, a independência emocional, independência financeira. E se você ainda não está independente financeiramente, mas busque então trabalhar o seu lado emocional, que isso vai ajudar, vai destravar, vai tirar essas amarras, as crenças que impedem com que a gente prospere na vida. Né? A prosperidade, elas são todos os pilares juntos, é o financeiro, é o emocional, o espiritual, o físico, são esses 4 pilares que regem a nossa vida. Então, a autonomia é essa autonomia do seu poder de decisão, é sua independência pessoal, você decide sua vida, você não fica o tempo todo buscando no outro, porque claro que buscar ajuda é importante, e isso não é vergonha nenhuma você pedir ajuda para alguém, mas antes de pedir ajuda, você precisa primeiro ter essa força com você mesmo, essa certeza, essa convicção de quem você é e de que eu estou fazendo isso, eu tenho certeza disso, eu quero fazer isso aqui, mas eu vou pedir ajuda. Quem pode me ajudar aqui, ali e tal? Tem as terapias e tudo, mas essa autonomia, eu decido a minha vida, eu decido a minha vida. Isso é muito importante, isso eu aprendi num curso que eu fiz de autodesenvolvimento pessoal há 10 anos atrás. O nome do curso era Avatar, o nome, e uma das frases que me marcava muito era isso: eu decido a minha vida, porque eu ficava às vezes com medo, aí eu achava que aí ia pedir opinião às vezes para alguém e tudo isso. Quando eu estava nesse momento muito de insegurança, e é claro que outros não, vinha aquela certeza assim como se uma voz falasse no meu ouvido:
é isso, eu pegava e tomava a decisão, é isso que ia, estava certo, e realmente estava ali, porque, gente, a nossa intuição, ela está o tempo todo se comunicando com a gente. A gente é que bloqueia o entendimento, a compreensão, o ouvir, o enxergar, está tudo sempre ali, o sentir. Nós temos essa capacidade inata dentro de nós. E ninguém tem como tirar isso de ninguém. O que tira o nosso poder é a gente mesmo. Quando a gente se abandona, a gente para de se amar. E aí a nossa autoestima vai ficando baixa. A gente vai ficando, a gente perde a nossa autonomia de viver. Então, um dos pilares da autoestima é a autonomia. É a minha independência, é o meu discernimento comigo. Eu decido a minha vida. É a minha autoconsciência. E o sétimo pilar aqui é a autenticidade. O que é a autenticidade? É a natureza e a leveza de ser você mesmo, sem amarras, sabe? Sem se reprimir, mas tendo um bom senso e discernimento. É sem ficar se punindo, sem ficar se retalhando, sem, ai não, não sei o que, não sei o que, ai fulano vai pensar aquilo, ai não sei o que, ai os vizinhos, ai não sei o que lá. Isso é muita coisa de antigamente que era assim, né, ai a vergonha que você me fez passar, e, né, e não pode isso, não pode aquilo. Gente, mas a vida não é isso. A vida a gente nasceu para ser feliz. E a gente precisa buscar isso. E quanto mais autêntico nós formos, mais as pessoas vão gostar da gente. A gente sente quando o outro está fingindo. Então, e essa é uma liberdade. Você ser você mesmo é liberdade. É leve, é natural. Você não precisa ficar fingindo, entendeu? Nada disso. Então, a autenticidade, ela tá a ver com a autoestima saudável, a autoestima alta, porque você flui na vida, você relaxa, você não fica com medo de ser quem você é, porque não vão te aceitar, porque você já se aceita, você já se ama, você se valoriza, você se respeita, você se conhece, você se apoia, você se, se cuida, entendeu? Então, tá vendo como tá tudo conectado, tudo interligado? E o último pilar e muito importante é a gratidão. A gratidão não é balela, a gratidão ela é a nossa conexão com Deus. Porque quando você tem a capacidade de reconhecer as coisas que você tem e valorizá-las, que é agradecer, agradecer por tudo, gente, por tudo. Se você tem todos os 5 sentidos funcionando, que é a visão, a audição, o paladar, o olfato e o tato, esses 5 sentidos, você já é vitorioso. Porque quantas pessoas não gostariam de enxergar e não enxergam? Quantas pessoas não escutam e gostariam de escutar? Quantas pessoas não sentem cheiro, perderam essa capacidade e, e, e gostariam de ter? Sentir o aroma de um bolo de laranja com café, né? Olha quanta coisa boa que tem, né? O poder do olfato. Claro, até mesmo agradecer por sentir cheiros ruins, porque se você não tivesse, você não ia sentir. E todos esses 5 sentidos, eles são extremamente importantes, porque eles garantem a nossa sobrevivência. Através deles, nós fomos sendo capazes de sobreviver. E o sentido do tato. Não tem aquelas pessoas que têm a doença de que você não sente dor, então elas se cortam, se machucam, têm infecções e nem sabem. Então tudo é importante. Então reconhecer, agradecer, agradecer mesmo até uma pessoa que te fez mal, porque isso te fortaleceu e fez quem você é hoje. Agradecer a cama quentinha que você tem para dormir, o banheiro. Nossa, gente, há 100 anos atrás, sei lá, cento e poucos anos atrás, não existia banheiro. O banheiro primeiro começou do lado de fora das casas. Você imagina, no inverno, nevando, a pessoa tem que levantar, fazer xixi. Hoje em dia a gente tem um banheiro no nosso quarto, ou às vezes não, tem um banheiro para a casa toda, mas é um banheiro, porque antigamente eu não tinha esse banheiro, essa privacidade que nós temos a possibilidade de ter hoje, sem ter um chuveiro quente, a cozinha, a geladeira com comida, a casa que você tem, o seu tempo, roupa para vestir, a saúde. Mesmo que você não tenha a saúde ainda totalmente íntegra, mas agradeça pela sua saúde. Se você consegue andar, se locomover,
se movimentar. Olha quanta coisa tem. Então, todo dia eu vou agradecendo por tudo isso, agradecer a vida que a gente tem, porque a vida é o maior presente que nós temos. Gente, agradecer por tudo, sim, sabe? Agradecer os nossos pais que deram as nossas vidas, a nossa vida, desculpa, os nossos pais que deram a nossa vida. Agradecer por tudo aquilo que você acha que seja importante agradecer, que tenha dentro do seu coração, né? Eu, por exemplo, eu sempre tive cachorro, né, na minha vida. Eu já resgatei alguns gatos na rua ao longo da minha vida, mas eu nunca consegui ficar porque os cachorros que eu tinha não aceitavam, né? Meus filhotes, sempre falo meus filhos caninos. Eu tive irmãos caninos, depois eu tive filhotas caninas. Eu tinha 3 filhotas caninas e 2 já se foram. E eu tenho a Luna, que a Luna, ela tem 13 anos e eu agradeço todos os dias por ela na minha vida, porque é uma relação, quem tem sabe como é que é uma lealdade. O cachorro é símbolo da lealdade. E é isso que a autoestima faz, a gente ser leal a nós mesmos. Essa além de ter a nossa opinião, mas a nossa autoestima saudável vem através da nossa lealdade com a gente mesmo, a nossa fidelidade a nós mesmos, aos nossos propósitos de vida, quem nós somos, nossos valores. Então, ter propósito na vida eleva a nossa autoestima também, porque a gente se sente útil, a gente se sente que está servindo a vida. Nós precisamos nos sentir útil. Quando a gente não se sente útil, a gente começa a adoecer e a morrer. Tanto que muitas pessoas que se aposentam, elas começam a ficar doentes, porque elas precisam se sentir úteis na vida. E a gente tem como se sentir útil até o último momento. Eu ia mostrar a Luna que ela está deitada, que ela sempre fica comigo, né? E só que aí eu vou ter que mudar todo, né? Eu vou, num próximo vídeo eu mostro ela, porque ela tá deitadinha ali dormindo, e eu não vou conseguir mostrar, e o vídeo já ficou muito longo. Gente, é isso, muito obrigada a você, olha, vou agradecer, gratidão por você que chegou até aqui o final do vídeo, espero que tenha te ajudado. Eu tentei sintetizar, você vê, já ficou 40 minutos, não é uma coisa assim tão simples de falar sobre temas, sobre a saúde mental e emocional da gente. A autoestima é um assunto muito abrangente, muito grande, muito profundo, mas que é um conjunto de fatores e precisa de tudo estar funcionando junto para poder a gente ter uma autoestima elevada, autoestima saudável, uma autoestima alta. E faz parte de oscilar, tá, gente? Nós somos seres em movimentos, a vida é dinâmica, vão ter coisas que vão acontecer e vão baixar a nossa moral, assim, vão baixar o nosso emocional, a gente vai ficar um pouquinho, né, triste, mas, enfim, a gente precisa seguir em frente, ter uma visão positiva e realista da vida e entender que tudo que nos acontece sempre é para o nosso melhor, sempre é para ajudar a gente a evoluir e sermos melhores. Então é isso, gente. Fique com um grande abraço e até um próximo vídeo.